Você já se pegou pensando que trabalha, trabalha, trabalha e mesmo assim parece que está sempre no mesmo lugar? Como se quanto mais você se esforça, mais a vida exige. E no fim do dia, o que sobra é cansaço. E aquela sensação de que nada do que você fez não foi suficiente. Talvez ninguém tenha te contado isso, mas trabalhar duro, sozinho, não vai te tirar do lugar. Aliás, pode até te afundar mais. Muita gente cresceu aprendendo que só basta ralar, acordar cedo, dormir tarde, dar o sangue, que uma hora as coisas melhoram. Mas e se essa promessa estiver quebrada? E se a gente tiver colocado o nosso esforço na direção errada? Hoje eu quero te convidar a repensar o que significa realmente trabalhar duro e te mostrar que isso por si só não é o suficiente e nunca foi. Esse vídeo não é para quem quer mais uma frase de motivação, é para quem está cansado de repetir esforço sem resultado, é para quem está pronto para trocar desgaste por direção, pressa por propósito, sacrifício cego por escolhas conscientes. Se você sente que está carregando peso demais, talvez o problema não seja a sua força, talvez seja o caminho. Se inscreva no canal e deixe um like. O que significa de verdade trabalhar duro? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é desarmar o mito. Trabalhar duro não é o problema. O problema é que muita gente transformou o esforço em identidade. E quando isso acontece, você não sabe mais parar, nem mudar, nem questionar. Você só segue, trabalhando. Sempre. Mas para onde, exatamente? Vamos olhar de frente para essa ideia. Porque quando alguém diz trabalhar duro, o que realmente está dizendo? A maioria das pessoas vai associar com produzir muito, estar sempre ocupado, ter uma rotina puxada, abrir mão de descanso, lazer, própria saúde. E isso, de alguma forma, virou virtude, virou motivo de orgulho. Mas será que deveria? Trabalhar duro hoje é muitas vezes sinônimo de estar ocupado demais, para perceber que a vida tá passando. E quando você percebe, já se foram anos se esforçando para manter uma vida que, no fundo, você nunca escolheu de verdade. Agora, pensa comigo, de onde veio essa ideia de que esforço é o suficiente? Quem te ensinou isso? Porque existe uma diferença enorme entre trabalhar duro com clareza e trabalhar duro por obrigação. O mundo mudou, mas a mentalidade do esforço contínuo, não. A gente busca enfrentar desafios novos com estratégias velhas. Hoje em dia, quem se destaca não é apenas aquele que faz mais, é quem faz melhor, com propósito. É quem sabe parar, olhar e dizer: isso aqui tá me levando para onde eu quero? No livro Deep Work, o autor mostra que o que realmente gera resultado não é a quantidade de horas, mas a qualidade do foco. E sabe o que mais mata o foco? A rotina sem sentido, o excesso de tarefas, o vício em urgência. O que você precisa não é de mais esforço, é de direção, clareza, um novo modelo mental. A verdade é que trabalhar duro não é garantia de nada, porque o esforço, quando mal direcionado, pode se tornar uma forma disfarçada de fuga. Sim, tem gente que trabalha demais para não pensar, para não sentir, para não ter que encarar um silêncio de uma vida que está travada. E ninguém fala sobre isso. A gente vive uma cultura que glorifica o cansaço, que mede valor pelas horas trabalhadas, pelo quanto a pessoa está na correria, sem tempo, sempre atolada. Mas e se isso não for força? E sim desespero? Você pode remar com força, mas se o barco estiver apontando na direção errada, o seu esforço te levará mais rápido para o lugar errado. Isso dói, mas também liberta. Porque o problema não é você, é a mentalidade que colocaram na sua cabeça desde sempre. Que se você não estiver cansado, está errado. Que se sobrou tempo, é porque não se esforçou bastante. Que descansar é coisa de preguiçoso. Deixa eu te contar algo. Esforço sem estratégia é desperdício. E ter orgulho de viver esgotado é sinal de que você se esqueceu para onde estava indo. A sua vida não vai melhorar só porque você está correndo atrás. Ela melhora quando você entende o que está buscando e por quê. Trabalhar duro não é a solução universal. É só uma ferramenta, um método. E uma ferramenta errada, usada do jeito errado, faz mais estrago do que ajuda. Então eu te pergunto, será que você tá mesmo trabalhando duro por um propósito que vale a pena? Ou só tá repetindo uma receita antiga, esperando um resultado que nunca chega? Porque se você continuar confundindo esforço com progresso, vai acabar exausto. E ainda achando que a culpa é sua. Por que a gente trabalha tanto? Ou melhor, o que dentro da gente
exige todo esse esforço? Para muita gente, trabalhar duro não é sobre realização pessoal, é sobre merecimento. É como se a pessoa precisasse a todo momento se provar, mostrar que tem valor, que é digna, que faz por onde. Você já percebeu isso? Quantas vezes o trabalhar duro é na verdade uma forma de compensar um sentimento de insegurança pessoal, a necessidade de agradar ou ser validado, um trauma antigo de infância, de não se sentir suficiente, ou até um medo de que se parar por um segundo a vida desmorona. O excesso de esforço muitas vezes é uma armadura emocional. A gente aprendeu a se definir pelo que produz, pelo quanto aguenta, pelo quanto faz. E por trás disso tudo tem uma pergunta que muita gente evita. Se eu não estiver sempre me esforçando, será que ainda sou importante? Em famílias onde o amor era condicionado ao desempenho, a criança cresce achando que precisa se matar de fazer para ser notada. Em ambientes onde descansar era chamado de preguiça, o adulto vira um robô que se culpa se precisar parar. Em culturas que associam a pobreza à preguiça, o esforço vira religião, mesmo que o resultado nunca chegue. E é por isso que trabalhar duro virou identidade, porque de certa forma sustenta a autoimagem. Pelo menos eu não sou um fracassado, estou tentando, mas tentar demais também cansa. E se não tiver um propósito claro por trás, esse cansaço vira ressentimento. O que você está tentando provar com tanto esforço? Agora, responda para você mesmo. Você trabalha tanto para construir exatamente o quê? Se o mundo parasse hoje, o que você teria feito por você, além de se sacrificar? Você realmente acredita que só vai ter valor quando alcançar algo? Ou você já se acostumou a trabalhar como se o descanso fosse uma ameaça? Talvez, no fundo, a pergunta mais honesta seja: se eu parar de trabalhar duro, eu ainda sei quem sou? Porque se o silêncio te incomoda, talvez você esteja usando o barulho do trabalho para fugir de coisas que ainda não teve coragem de olhar. E te digo mais: o valor da sua vida não está no tanto que você aguenta, está no quanto você vive de verdade. E às vezes, parar para pensar é mais revolucionário do que simplesmente continuar correndo. E essas perguntas não são para te deixar desconfortável à toa, são para te libertar. Porque o que te trouxe até aqui foi sim esforço, mas o que vai te levar mais longe é consciência. A gente precisa lembrar que essa ideia de viver para trabalhar não é natural. Ela é cultural, histórica, construída. A neurociência já mostra que a produtividade está ligada ao descanso consciente, ao foco, à gestão emocional. Excesso de trabalho desorganiza o cérebro, diminui a criatividade, afeta a memória, o sono, o humor. Ou seja, trabalhar demais com o tempo te faz menos inteligente. E ninguém fala disso. A espiritualidade de diversas tradições sempre ensinou sobre o equilíbrio. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de agir e tempo de contemplar. A cultura moderna, por outro lado, transformou o esforço em espetáculo. Você já reparou? Posta-se mais sobre correr atrás, vencer pelo cansaço, dar o sangue, do que sobre viver bem. Só que esforço sem consciência é aplaudido até no fracasso. É como bater palma pro cara que correu 42 quilômetros, só que na direção errada. Não é que trabalhar duro seja errado, é que sem propósito, sem pausa ou sem direção, isso vira sofrimento. E você não nasceu para isso. Você nasceu para construir uma vida que faça sentido. E isso exige muito mais inteligência do que cansaço. Olha só. Nem sempre é fácil perceber quando a gente passou do ponto, porque trabalhar duro tem aquele gostinho de dever cumprido, né? Você chega no fim do dia exausto e pensa: pelo menos eu fiz a minha parte. Mas a pergunta é: fez a sua parte? Pra quê? Imagine uma pessoa cavando um buraco com as próprias mãos. Ela está suando, machucada, com as unhas cheias de terra, mas firme, dizendo: estou dando o meu melhor. Aí alguém chega e pergunta: mas por que você está cavando? E a pessoa responde: porque me ensinaram que quem cava com esforço vence na vida. Só que ela nunca parou para ver se o buraco leva a algum lugar. Você pode estar se esforçando em algo que já perdeu o sentido. E como isso aparece no seu dia a dia? Quando você acorda cansado, dorme mais cansado ainda e repete isso todo dia, quando todo o seu tempo é pro trabalho e você nem lembra qual foi a última vez que viveu algo por prazer. Quando você se sente com culpa só por pensar em parar. Quando o descanso vira ansiedade, você não sabe o que faz por estar descansando.
quando o seu valor virou sinônimo de produtividade. E talvez o pior sintoma seja esse. Você continua se esforçando, mesmo quando, no fundo, você sabe que não está indo a lugar nenhum. Trabalhar duro com clareza é evolução. Trabalhar duro por obrigação é escravidão moderna. No que exatamente você está investindo a sua energia? Não em termos de tarefas, mas em termos de direção. Você está subindo uma escada, mas ela está na parede certa? Não é o quanto você trabalha que muda a sua vida, é o quanto você entende o porquê de trabalhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.